O povo precisa saber o debate entre César Cavalcante e Marcos Gladstone sobre o tema da igreja inclusiva. Ela é válida ou não? Apresente seus comentários sem ofender ninguém. Curta, se inscreva no canal, tá bom? E vamos entender melhor sobre o assunto. Valeu! Identificação sexual, preferência sexual do que eu. Só que o que a Bíblia condena não é essa afetividade, não é sentir afeto por alguém que tem a mesma, como eu disse aqui agora, preferência sexual. A Bíblia diz em Levítico que quando um homem se deita com outro homem, como se esse outro homem fosse uma mulher, então isso se torna uma abominação. Então, o que é o complicador de toda essa questão é o ato sexual em si, entende? Então, a Bíblia é um documento religioso e nessa fé, na revelação bíblica, em Levítico, por exemplo, ou seja, essa história não vem, a gente vai entrar lá nos termos do Novo Testamento e tal, mas é que a moral judaico-cristã começa nas páginas do Antigo Testamento e depois, o senhor sabe, depois vem para as páginas do Novo Testamento. Então, o que a Bíblia condena não é afeto entre os... Isso, aliás, a Bíblia estimula, né? Precisamos amar e tal, tudo mais, independente da situação, ajudar, estender a mão e ter afeto, ter respeito e tudo mais, ok. Então, essa palavra homoafetividade não combina muito no sentido semântico aqui. Porque o que a Bíblia condena, ser homoafetivo, ok, eu também sou. Porque eu amo e tenho afeto por pessoas do mesma preferência sexual que eu. Mas a questão é o ato sexual, conforme o texto que eu apresentei de Levítico, quando o homem se deita com o outro como se fosse mulher. Isso aí a Bíblia condena, peremptoriamente. Perfeito. E até no caso do amor, né, se a palavra, se não me engano, é a palavra que é uma palavra totalmente diferente do amor de homem e mulher, né, o ágape, né, ou filéu, que são dois tipos de amor que não é de homoafetividade no contexto sexual, né, vamos colocar assim. Acho que... Então, existem algumas questões que são importantes da gente poder esclarecer, não é? Primeiro, né, no Levítico, por isso que é importante a gente conhecer os originais. Lutero, inclusive, disse que a inspiração bíblica ela está no original, não só nas traduções. Tem aquele jargão italiano, né? Tradutor e isso é verdade, tradutor, né? Isso é verdade. Todo tradutor é um traidor. Eu falo algumas línguas, a gente sabe, a gente pode manipular as línguas com muita facilidade para aquilo que a gente deseja. Até sem intenção, inclusive. Até sem intenção. E aí, por exemplo, Levítico 18, 22 e o 20, 13, a palavra abominação, que foi colocada lá, é, na verdade, a palavra toevá. E a palavra toevá, ela significa idolatria cultual. Então, um homem se deitar com outro homem é o quê? Uma idolatria cultual. E aí, quando a gente vai na cultura da época, a Bíblia deve ser estudada junto com a sua cultura da época. A gente vê algo que acontecia lá. A cultura cultural de Canaã era o quê? Homens fazerem práticas sexuais com outros homens no sentido de prestarem idolatria sexual a outros deuses. Era muito comum, tinha vários deuses que se faziam isso, os templos que aconteciam isso lá eram muito comuns. A gente vê alguns reis de Israel, por exemplo, Asa tirou os prostitutos cultuais do templo. Por quê? Porque havia essa prática. Então, quando esse texto fala sobre isso, é no sentido de não praticar idolatria cultual e não o amor, quando a gente fala de amor entre duas pessoas do mesmo sexo. Por quê? É claro que Deus ia condenar pessoas indo adorar outros deuses para que pudessem ter os deuses de fertilidade, para que tivesse uma colheita bem abençoada, né, por esses deuses, fosse prestar cultos a outros deuses. E quando Israel chega em Canaã, Deus fala, olha, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de condição ou de prática dentro de Israel. E lembrando que o mesmo livro que fala sobre isso, 18 e 22, é o mesmo livro que a gente faz muitas coisas hoje. Por exemplo, Levítico 11, 7 e 8 diz que comer carne de porco é pecado. Levítico 11, 12 diz que comer marisco é abominação. Levítico 18, 19 diz que não pode ter contato com mulher durante o ciclo menstrual. E a gente toca em mulheres, a gente não sabe quando elas estão ou não durante o ciclo menstrual. Levítico 19, 19 diz que não pode plantar dois tipos diferentes de alimento numa mesma plantação. Levítico 19, 27 diz que a maioria
diz que as pessoas não podem cortar o cabelo. E muitas vezes, as pessoas, os homens, por exemplo, né, vão lá e acabam cortando o cabelo, as mulheres cortam o cabelo, fazem barba. Levítico 21:16 diz que não pode se aproximar do altar se tiver um defeito físico. Né? Por exemplo, a maioria dos pastores usam óculos, então é um defeito físico. É um defeito físico. Então, quer dizer, pode ou não pode entrar no altar. Então, por que umas partes da Bíblia são selecionadas e outras partes não são selecionadas? Sempre quando há o interesse de excluir um grupo de pessoas e até mesmo os LGBTQIA+, nesse caso, essa comunidade que a gente tem aí. Bom, vamos lá. Primeiro, a informação do texto da palavra toivá, né, que o senhor citou aí, com todo respeito, ela não é precisa. Porque essa palavra, pastor, ela sempre significa abominação. Sempre. Em nenhum momento, a menos que dependa de algum tipo de contexto, mas a palavra em si, todas as vezes que ela é empregada no texto original, no hebraico bíblico, ela sempre significa abominação. Ela não tem nenhum tipo, ela não está presa a nenhum tipo de ritual litúrgico, religioso ou coisa que o valha. Para isso... Todas as vezes, pastor, que ela se refere no Antigo Testamento, elas estão ligadas à idolatria cultual. Tá, então vamos lá. Eu apresentei Levítico 20:13. Se você for ver lá, você vê idolatria cultual sempre. Ok, então ficou fácil. Eu apresentei Levítico capítulo 20, versículo 13. O texto diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticarem coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Ok, aonde está a idolatria aqui? Então, você tem que ir no texto original. No Toevá. Vamos lá. Se você botar qual é a passagem, eu posso até pegar aqui. De novo. Se você pegar um texto no hebraico, aí você tem que fazer uma referência de todos os textos. Se eu soubesse, eu tinha até trazido aqui. Você faz uma referência de todas as vezes que a palavra Toevá aparece no Antigo Testamento. Todas as vezes ela aparece no sentido de idolatria cultual, significando idolatria cultual. Tá bom, então vamos lá. Eu vou ler o texto em hebraico. O senhor lê hebraico? Um pouquinho. Nesses textos eu consigo. Então, mas o senhor é alfabetizado em hebraico bíblico? Eu fiz hebraico bíblico e grego bíblico. Então vamos lá comigo. Veish, ou seja... Oi? Deixa eu ver se tem aqui na Bíblia de Jerusalém, nessa parte, porque também ela tem uns bons comentários, mas vai falando aí. Bom, Veish... Eu queria que você acompanhasse aí. Bom, você está com a Bíblia em português, pastor. Então, é porque ela tem os comentários, aí ela pode nos ajudar a tá pegando. É porque eu não tô com a Bíblia aqui em hebraico. Qual é a passagem? Só para eu... Então, é que assim, ó, eu posso ler em hebraico sem problema algum, mas é que o texto é só a palavra toivá aqui, mas eu posso ler aqui a palavra. É que eu vou ler ela em hebraico, o senhor está com a Bíblia em português aí, vamos lá. Veish, Asher, Ishkav, Et, Zahar, Mishkevei, Isha. Ou seja, se um homem, se deitar com outro homem, outro Ish, como se fosse Isha, como se fosse uma mulher, Toevá, Assu, ou seja, cometeu uma... aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não... Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim, toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de imoralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você está certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18, 22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder... Aqui é Bible Hub, tá? Aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está
Então, aqui eu cercada todas as referências de... dela. Ela está cercada de alguma questão cultural. Eu disse assim, me mostra aqui em Levítico Vou 23. mostrar aqui. Aqui tem todas as referências Tá bom, dela. Levítico 23, Tá. pode ir. Aqui, ó. Nome feminino, abominação. Tá? Lê aqui, ó. Qual o texto que o senhor está lendo? 18, 22. Não, pode ler à vontade, eu acompanho aqui. Aqui, ó. Censo, aqui, ó. Ritual. Aí vamos lá, ó. Às vezes que aparecem a mesma passagem como ritual, tá? De idolatria. Êxodo 18, 22, Gênesis 46, T4, Gênesis 43, T2, Salmo 89, 9, Deus e outras pessoas, se referindo a Deus. Deuteronômio 14, 13, Jeremias. Então, se o senhor não 2, se 7. importa, pastor, E se o aí senhor não você se vai importa, ver- por exemplo, repete para mim os textos. Aqui são muitos. Então, não tem problema, repete, eu anoto, sem problema. Vamos lá. É porque assim, a gente vai ficar chovendo no molhado. Você vai querer dizer. Então, outra pastor, coisa. eu estou te pedindo uma coisa que o senhor não está dando. Eu tô Então precisa recebendo ficar uma claro. sinalização Precisa ali. ficar claro assim, ó. Eu trouxe um argumento que o senhor não está respondendo. Tá tudo bem, mas citar um monte de textos sem responder a questão colocada na mesa Então, não é argumento. o que eu estou citando? Os textos que essa mesma palavra, toevá, aparecem como ritual. Então, vamos ler o primeiro texto, qual que é? Gênesis 43, 32. Gênesis 43, 32. Vamos ler. Vamos lá. Gênesis 43, 32. Vamos lá. Não, troquei. Gênesis 46, 34. Então, 46, 34. Êxodo 8, 22. Peraí. Êxodo 8, 22. Gênesis, eu falei 46? Gênesis 46, 34. 43, 32. Salmo, É Gênesis também? 43? 43. Salmo 89, 9. Salmo 89, 9. Vamos lá. Então, vamos lá. Gênesis 46, 34. O texto diz... Posso só pedir, Claro. porque já está na hora de fazer no intervalo. Nós vamos ao intervalo, enquanto você já vai se posicionando, ele também, por favor. Mas, então, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já no original, no hebraico, como se fosse alguma coisa ligada a cultos, né? Ligado, Cultos pagãos, cultos pagãos. Ele citou aqui alguns versículos, eu falei, então vamos lá. Aí quando eu comecei a procurar aqui já deu a hora, mas vamos lá. Vamos lá. O primeiro texto que ele citou é Gênesis 46, 34. Então vamos lá descobrir se lá está referindo a algum culto pagão. Diz assim, 33, 34, perfeito contexto. Quando o faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora. Tanto nós quanto nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Não tem nenhum tipo de relação aqui, pastor. Ele está falando que os pastores, porque a experiência dos filhos de Jacó era pecuarista. Então, quando eles fossem diante de Faraó, ser pastor para eles não era bem visto. Não tem absolutamente nenhum tipo no primeiro texto que o senhor cita, né, que é Pastor, Gênesis eu não estou 46. fazendo referência por mim mesmo, que eu peguei foi a Bible Hub e é onde ela cita, não estou falando assim, eu estou da minha cabeça afirmando Tá, isso. então a Bible Hub está errada. Não está errada, porque se você ver bem, era uma questão do contexto teológico. Então vamos lá. Naquela época- A Bible Hub, o assunto que o senhor pegou não está certo, porque os textos que o senhor está citando, o senhor citou vários textos. Eu posso ir um por um, sem problema algum. Só que eles não dizem o que o senhor está dizendo. Então, só citar textos avulso não vai ganhar o debate. Então, Entendeu? posso... A questão é a seguinte: a palavra abominação que eu citei no primeiro texto de Levítico 20, 13, permanece. É abominação diante dos olhos do Senhor quando um homem se deita com o outro, como se fosse mulher. E lá, naquela perícope, que é a palavra técnica, já que o senhor é da área técnica, biblicamente, naquela perícope, não existe absolutamente nenhum tipo de relação com o culto pagão. Então, exatamente, aqui fica a sua posição nesse sentido. Né? Agora, todos os teólogos de Oxford, teólogos e biblistas que afirmam isso são contra essa posição. É que eles não estão nesse debate. Então, para derrubar essa tese, é só o senhor apresentar o paganismo dentro desse texto. Então. É fácil pro senhor. Então, Qual que é? Simplesmente eles afirmam isso nas suas traduções e aqui também. Se você vê, Levítico, por exemplo, ele é um código de santidade. Representa o código sacrificial do segundo templo. Ou seja, códigos de rituais da época nômade, onde os sacerdotes levíticos precisavam viver de acordo com as leis de Deus e
o que acontecia em Canaã? A prática sexual, a gente até estava falando um pouquinho agora, há pouco, sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural... 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Se é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A aí linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para trazer todo o material aqui, mas acaba citando. O que eu acho também, eu queria até fazer também uma propaganda do meu curso de teologia inclusiva, está lá no meu canal Marcos Gladstone, é só clicar lá Teologia Inclusiva e aí ele vai ajudar bastante nessas referências, porque lá eu tenho essas referências, eu cito cada livro teológico foi falado, não vou mencionando. Então assim, ó, só para o senhor só para a gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso. Então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34. Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas velho, eu vou dizer que não. Como eu tô dizendo, vai chover uma olhada. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente, porque assim. Você tá usando uma roupa que tem algodão e poliéster. O texto diz assim. Você faz barba, você come hambúrguer. Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz assim, ó. Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação, porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos lá. Você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é, você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. O texto, então é assim, ó, o senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado porque o texto ali colocado de Gênesis 46. É abominação sexual aquilo? Não. É abominação o texto colocado pelo senhor. Então é só ler o texto. É que eu li o texto 3 vezes. É uma abominação cultural porque os egípcios viam como pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os próprios... cabelo porque então, os pagãos são os próprios egípcios, certo? Os idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço de ser pastor. Mas a palavra se refere à abominação cultural para os egípcios. Então vamos lá. Não é uma abominação cultural só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura não da sustenta, própria pastor, palavra. Não quer. Não sustenta, você acabou de ler aí. Então é simples, me mostra a idolatria cultural em Gênesis 46, 34. Tá com o senhor a palavra, eu não vou falar nada. Abre em Gênesis 46, 34 e mostra a idolatria cultural entre os pastores de Israel. O senhor acabou de ler, e o senhor já viu. Não, então, me mostra. Então, você acabou de ler. Aquele tipo de idolatria, uma abominação, que é abominação sexual ou abominação cultural? É uma abominação cultural. Para eles era errado essa prática, para eles era como se fosse um pecado fazer esse tipo de questão. E, quer dizer, se não fosse cultural, era liberado? São questões religiosas. O ponto de vista religioso deles era porque era pecado fazer esse tipo de cuidar igual. Em Israel tinha algumas questões sobre a questão de alimentos, de porcos, essas coisas, e no Egito também havia da mesma forma. A questão é a seguinte, essa teologia... bispo, ela apresenta vários textos que cada um deles sendo analisado não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí é só a pessoa é alfabetizada. 1 Coríntios 6:9. O que não se sustenta? Bom, vamos lá pro texto. Só podem terminar esse texto? Eu posso entrar em qualquer texto que o senhor falar. 1 Coríntios 6:9. Aproveitar no próprio texto, fazer uma pergunta para você. Aqui você fala que o problema é deitar com o homem no caso de cultual. Agora fala que mulher não deve se deitar com animal. É cultual
Ou é uma abominação porque é algo fora de qualquer contexto? Em Canaã haviam várias práticas de idolatria sexual. Dentre elas, como aconteciam esses cultos pagãos. Dentro desses templos, famílias que queriam viver algum tipo de prosperidade, alguma coisa, iam se deitar com os prostitutos cultuais. Havia um bacanal. Ele tinha um cavalo também, um animal? Animais. Não, pessoas, tinham todos conhecendo a história... Haviam todos os tipos de práticas sexuais e de muitas outras coisas, tá? E aí o ponto X, né? Vamos sair dessa situação, tá? E aí vamos voltar para o que é homoafetividade. Homoafetividade não é se deitar com o animal. Homoafetividade não é se deitar com 50 homens. Homoafetividade é viver uma história de amor e fidelidade entre duas pessoas do mesmo sexo, ok? Tá, mas tendo prática sexual? Tendo uma atividade liberada sexual, diante de Deus. Liberada diante de Deus. E a gente vai ver isso em várias outras formas. Aí vocês até citaram sobre a questão de como os homossexuais estão na Bíblia, tá? Então vamos lá, a gente falar sobre isso também. Espera, só terminar dessa parte que você só mudou de texto. Porque então, se todas essas coisas que eles colocam aqui, ele fala sobre deitar com animal e outras coisas, ele fala assim... porém, vós guardareis os meus estatutos, em nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E fala também que não se contaminará com essas coisas. Aqui fala deitar com animal, aqui fala inclusive passar o filho pelo fogo com Moloque, todas elas, ele coloca todas, todas. De idolatria. Então eu posso queimar um filho sem ser por um Deus. Isso não era idolatria? Não, mas eu posso queimar um filho sem ser por Deus? Aí a gente vai sair da idolatria, né? Então não pode. Isso era idolatria. Acontecia isso. Eles entregavam filhos em adoração, crianças. Mas se eu não entregar a adoração, eu posso queimar? Claro que não. Então acho que eu posso falar a mesma coisa. Claro que não também, homem claro com homem. Claro que não. Não, mas aí depende. Por quê? Porque do que você está se referindo? Você está se referindo a um relacionamento... A todas as abominações. Todas são abominações. Mas não é abominação, um relacionamento de amor e infidelidade entre duas pessoas. Por quê? E aí vamos lá, Novo Testamento, Jesus. Jesus certa vez teve um encontro com um centurião. O centurião pedia a cura do seu pés. Ok? Pés, você vai em todos os textos, epopeias, no grego... você vai lá e vai ver que se referia a uma questão de alguém que tinha intimidade do mesmo sexo. Havia a questão da sexualidade ou da intimidade entre duas pessoas do mesmo sexo. É o centurião e o servo. É Levítico não, é Lucas. E aí, se vocês forem lá, aí o centurião Mateus 8. O centurião Mateus chega 8, lá, 5. pede a cura e vai lá e acontece. O Senhor Jesus falou assim, olha, vi tamanha fé, nunca vi como a cura do servo do centurião. Lucas 7 e Mateus 8, né? E aí, quando você vai lá no hebraico, vê se você... No hebraico não, no grego, você pode até ler e ver se não está escrito pés. No quê? Paz, É pés. Em qual versículo? É Levítico 7. Não, Levítico não, é Lucas 7. Lucas 7. Lucas 7 ou Mateus 5? É Mateus 8,5. Mateus 8,5. Mateus 8,5. Tendo Jesus entrando em Cafarnaum, apresentou-se ao centurião implorando, Senhor, meu criado, aí ele está dizendo que essa palavra é criado aqui, jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo terrivelmente, não sei o que lá. Bom, vamos lá. Pés. O senhor está dizendo que esse aqui é um relacionamento homoafetivo, com base na palavra paz, que você está falando por alguma razão, pés, aí, no texto grego. Pode falar paz, não tem problema não, mas paz, fala tradução pés. Na verdade é paz e não pode falar pés, mas tudo bem, vai, vamos lá. Primeira regra elementar da interpretação bíblica, pastor, regra elementar. Você pega aquela palavra e pesquisa em outras oportunidades no mesmo evangelho ou nos outros livros do Novo Testamento, onde essa palavra aparece. Bom, essa palavra, por exemplo, vai aparecer em Mateus capítulo 12, versículo de número 18. E lá está escrito assim, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis aqui meu servo a quem escolhi, meu amado a quem a minha alma se compraz. Você está dizendo que o pai e o filho tinham um relacionamento homoafetivo?
Porque é uma referência, a mesma palavra agora usada para Jesus. Então, foram 3 vezes que apareceram. Não são 3 vezes, desculpa. Foram 3 vezes que apareceram essa perícope em formas diferentes. Na primeira, em Lucas, ok? Aparece como o servo. Em Mateus, aparece filho, ok? Se você for olhar lá. Então São 2 textos que, a princípio, parecem se falar da mesma situação, mas em 2 textos dele falam sobre o país, né? Que vocês preferem. País. É como se fosse... tudo bem. E aí você vai lá, mas se você vê nos outros 2, estão lá o pais. Ok, vamos Okay? lá. E aí, ok, eu entendi a sua explicação. Agora a questão é, o que é paz? Eu entendi usando o grego clássico para pro... vamos lá, eu entendi a explicação dele. A palavra paz, aqui no texto grego, significa um criado, um servo, alguém a serviço. E essa palavra, diferente do que a pesquisa do pastor revela, ela é uma palavra abundante no Novo Testamento. Ela não aparece apenas 1 ou 2 vezes. No próprio livro de Mateus, no capítulo 12, como eu mencionei, ele aparece para Jesus Cristo, em relação ao Pai. Então significa que Jesus, o Filho e o Pai, têm um relacionamento sexual? Ora, meu Deus do céu, é óbvio que não. Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 1, versículo 69, que diz assim, nos suscitou plena poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então Davi também tinha um relacionamento com Deus homoafetivo, entende? Essa mesma palavra aparece, por exemplo, em Lucas 2,43, para o menino Jesus. Essa mesma palavra também aparece em Atos capítulo 3, versículo 13. Não sei se você está usando o de Mateus, você tem que usar o de Lucas, o PES, que eu estou falando no país, ok? É a mesma palavra, pastor. Eu não estou com ela aqui, mas você está dizendo, eu não posso também... você chegar e dizer que é a mesma palavra. Então vamos lá. Qual que é o texto de Lucas? É que assim, a palavra é a mesma, então tudo bem. Lucas é qual? Lucas capítulo 7, versículo o quê? Vamos na palavra país. Não, Lucas 7 o quê? Não sabe, eu vou abrir aqui. Tá bom, eu me viro aqui. Vamos lá. Lucas 7. Aqui, ó. Jesus, com Cristo, é o servo de um centurião. Aqui aparece, por exemplo, se a palavra servo do centurião, a palavra aqui nem é essa, é doulos. É doulos. Tá, e doulos aqui no grego é escravo. Continua lendo aí. Tá bom. Esse, a quem muito estimava, estava doente quase à morte, e ouvindo a respeito de Jesus, enviou-lhe os anciãos e tal, para curar o seu doulos, seu servo de novo. Esses chegaram-se a Jesus com instância, dizendo, ele é digno que faças isso, porque é amigo do nosso povo, edificou a nossa sinagoga. Jesus foi com eles, perto da casa do centurião, enviou-lhes amigos. É melhor o senhor falar qual é o texto, pastor, porque eu vou ler aqui. Lá. Você falou 2 vezes doulos, não foi? Sim. Servo. Então a gente está vendo que está um contexto aí, onde aquela pessoa era um servo, correto? Sim. E aí depois, logo abaixo, vem a palavra o quê? Pés. Em qual versículo? Que tipo de servo? Desce aí, você vai estar vendo. Por isso, eu não dirigi contigo, mas manda a palavra, e o rapaz, aí aparece aqui paz. Paz, ok. Aparece aqui, a palavra. aparece. Então você já fez toda a explicação. Obrigado. Então agora só falta o senhor mudar de opinião. Contexto, o quê? Servo, escravo. Correto? Sim, servo. Contexto, servo, escravo. Era contexto pai e filho? Não. Era um contexto... De um empregado, exatamente, empregado. Qual tipo de empregado que era? Era um país. Que tipo de país era esse? Um servo-país. Quando o servo era o servo-país, significa o quê? Era um servo de conotação sexual. Isso em todos os escritos helenísticos, escritos, epopeias, histórias gregas. Ok, vamos lá, pastor. Me mostra Esse mesmo texto que você tá bom, aí. Então vamos lá. Esse mesmo texto aqui, ó, vou virar pro senhor. Porque, não é uma relação, é uma relação vamos lá. pai e filho. Aqui está aqui o rapaz. Aparece a palavra paz. Eu não sei se o senhor lê grego, tá aqui, ó. Paz, ok. É isso mesmo. Ok. Essa mesma palavra, que é as ocorrências, quantas vezes ela ocorre no Novo Testamento? Essa mesma palavra, ela vai aparecer... Você não está conseguindo fazer interpretação. Deixa eu falar assim. Peraí, o contexto é senhor e servo. Se eu estou lendo o texto grego... Mas você está lendo, mas você não está fazendo a interpretação. Por quê? O contexto é de servo e senhor. Então, o tipo de servo e senhor, quando se aparece essa palavra
pais era o servo de conotação sexual. Ele tinha Com que documento o senhor diz isso? Contexto, Porque a origem da palavra não é. Nesse contexto, o país, quando se trata de servo e senhor, era um escravo sexual. Tá bom, vamos lá. É essa que é a questão. O versículo 4 diz que os fariseus chegaram em Jesus. Os fariseus eram apoiadores desse tipo de situação, na sua opinião? Depende do interesse. O senhor diz que são, então, a favor? Depende do interesse. Os fariseus disseram assim, ó, esse homem é digno e ele nos construiu a sinagoga. Era possível que os fariseus se reunissem numa sinagoga de um homem que tem um empregado, que é um garoto, que lhe faz favores sexuais, meu Deus do céu? Por que não? Então, os fariseus... Isso era muito comum na época. Os romanos viviam... No meio do judaísmo? Os romanos viviam a sexualidade praticada entre duas pessoas do mesmo sexo de uma forma muito normal e natural. Então, para quem está ouvindo... Se você assistir até um filme da época, você vai ver que isso era muito comum, normal. Certo. Para os romanos, a pessoa podia ter um casamento homoafetivo ou um casamento... Certo, mas os filmes não valem para a gente doutrinariamente falando, tá certo, pastor? Nem Hollywood, nem nada disso. A questão é a seguinte, ó, a palavra grega que o senhor está usando, ela em si não diz nada sobre isso. As ocorrências dessa palavra... Não, vamos lá, a palavra lá é servo. As ocorrências dessa palavra em todos os outros textos, são mais de 40. Não diz nenhuma vez absolutamente nada sobre isso. Aí, mais uma vez, o senhor vai se valer dos doutores da teologia inclusiva. E tá tudo bem, aí é uma questão de preferência... interpretação bíblica. Que o senhor não tem. Que o senhor não tem, porque como é que se interpreta o texto? Pega a palavra, qual é o significado? É esse? Não é. Qual a aplicação? Não é também. O PES aí, ou o país aí, é uma interpretação de pai e filho? Não é pai e filho. É um escravo com conotação sexual. Ele era apaixonado por essa pessoa. Tanto é que ele foi lá pedir a Jesus por um servo. E você vamos dar uma pausinha. Os senhores nós já temos aí um compromisso do nosso intervalo. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já com vocês. Vai ligando, mas aí são... Eu entendi a colocação do pastor e é um grande argumento se ele conseguisse provar essa... porque aí, tipo assim, se o centurião tem de fato um relacionamento homoafetivo, amoroso, não sei o que, com aquele servo, e aí Jesus curou o rapaz, é como se Jesus estivesse aprovando e tal, tudo mais. É bem interessante o argumento. Porém, ele não se sustenta à luz da própria palavra. A palavra paz ali, que significa jovem, rapaz, enfim, essa mesma palavra, pastor, com todo respeito, ela é aplicada a Jesus Cristo várias vezes. Por exemplo, em Mateus 2,16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido com os magos, irritou-se e mandou matar todos os meninos. A palavra ali é paz. Ele está dizendo que mandou matar todos os servos, como é que o senhor falou aí, escravos sexuais ou parceiros sexuais? Não, são as crianças de 2 anos para baixo, meu Deus do céu, é muito claro no texto. Mateus capítulo 12, versículo 18. Jesus Cristo é apresentado assim, ó: eis aqui meu servo, a quem escolhi, meu amado, a quem minha alma se... pés? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o senhor tá... a ideia é que existe algum tipo de contato sexual entre o pai e o filho? Isso é uma blasfêmia. Eu não acredito que o senhor vai defender isso, então não dá. Como eu falei, são contextos diferentes. Lá é um contexto servo e escravo. Os escravos, a palavra pesa no sentido de servo, de senhor e servo, no sentido de conotação sexual. Eu também queria passar rapidinho, gente. Eu tenho meu livro que é a Bíblia Sem Preconceitos. No site igrejacontemporânea.com.br você pode estar adquirindo. Lá tem todos esses versículos comentados, outras passagens também. A gente falou aqui do centurião, lá tem comentado, mas a gente também tem muitas outras passagens que a gente comenta que dão base para que a homoafetividade seja vivida em sua plenitude. Por exemplo, nós temos o texto dos eunucos, né? Jesus disse que haviam os eunucos e ele falou dos 3 tipos de eunucos. E ele disse que os eunucos eram acolhidos no sentido de responder sobre divórcio e casamento. E ele fala, olha, ainda existem os eunucos. Verdade. E a gente sabe muito bem que os eunucos, naquela época, muitos deles eram adquiridos também para fins sexuais. E Jesus sabia disso. Muitos imperadores se casaram
com eunucos. Nós temos Alexandre o Grande, que teve uma vida, uma história com um eunuco Bagoas. E Jesus sabia disso. E aí Jesus chega e fala, olha, os eunucos vão ser aceitos, os eunucos vão ter espaço no reino de Deus. Então, são várias outras questões que Deus vai lá e abre um leque. E é lógico que eu nem sei como esse texto ficou na Bíblia, eu acho que podiam até ter tirado dela para poder sustentar que os homoafetivos não seriam aceitos no reino de Deus, mas ficou lá. Bom, Mas, vamos lá. O contexto que ele falou não é esse, não, viu? Não, vamos lá. É do casamento. Mateus 19 é um assunto, ele diz corretamente sobre o divórcio. Uhum. Quando termina a frase, eu não vou entrar no assunto do divórcio, porque o assunto já está terminando o programa, né? O assunto lá é o divórcio, né? Entre um homem e uma mulher. O verso 10 diz assim, disseram então os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar, ou seja, ficar sem casar. Versículo 11, Jesus, porém, disse, nem todos estão aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, ou seja, então, tá vendo? A palavra... apenas a quem foi concedido. Nem todo mundo ia entender e aceitar isso, né? O isso que ele está falando é ficar sem casar. Porque É só isso. O texto lá é ficar sem casar. Nasceram do ventre da mãe. Aí no verso 12, Jesus Cristo disse o seguinte, existem eunucos, e aí ele está referindo-se exatamente ao versículo 11, aqueles que ficam sem casar, que são assim de nascença, outros foram feitos eunucos pelos homens e outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Ou seja, decidiram ficar sozinhos por causa do reino de Deus. Esse é o terceiro tipo de eunuco, né? E aí Não, os três estão aqui. Então, terceiro tipo de eunuco. Nós temos 3 tipos de eunuco aí. O primeiro... Nasceu. Os eunucos de nascimento. do sol, né? No hebraico, nós temos os eunucos do sol. Né? Pastor, o texto do Novo Testamento é grego, não é hebraico. No hebraico nós temos 2 tipos de eunucos. Os eunucos do sol, o Sar e Zamã. Mas a gente está lendo um texto do Novo Testamento agora, pastor, grego. E os eunucos feitos pelos homens, o Sar e Zadã. Isso no hebraico. No grego, Jesus introduz mais uma terminologia, que são aqueles que se fizeram assim por causa do reino de Deus. E aí vamos voltar lá nos Sar e Zamã, né, que são os eunucos do sol. Eunucos desde que viram o sol, desde que nasceram. Quem seriam esses eunucos? Pastor, me apresenta já que é assim, o texto de Mateus vamos lá. Assim? Aí eu vou falar. É difícil porque assim, ó, o senhor apresenta um texto de outro, não tem nada a ver. Então vamos lá. O senhor está falando de negócio de eunucos que viram para o sol, não sei o que lá. OK. Isso é hebraico. Vamos lá. OK. Cultura hebraica. OK. Você sabe. OK, hebraico, me apresenta o texto. Sar e Zamã e o Sar e Zadã. OK, me apresenta o texto. Isso é da cultura hebraica. Sar e Zamã, se você estudar sobre os eunucos... OK, me apresenta o texto. Qual é o texto, pastor? O versículo. Não é teologia que o senhor ensina? Então, versículo. Vamos lá, Mateus 19. Temos os 3 tipos de eunucos aí. Então, Mateus 19 não é hebraico, pastor. Mateus 19 é grego. Sim, o texto é grego. Mas Jesus está fazendo referência aos 2 tipos de eunucos do Antigo Testamento. OK, de qual texto do Antigo Testamento? Me dá o texto. E aí, assim, me dá o texto, aí você quer que eu vá lá no texto. Você tá com o computador, é fácil jogar no laptop. Não, mas eu te dou o computador sem problema nenhum. Tá aqui. No meu computador, poder fazer isso aí. Tá aí, pode usar. Então vamos em Mateus 19. Eu só tô com a Bíblia aberta aí no computador. Não, eu vou citar aqui, fica mais fácil. Mateus 19, o eunucos que nasceu assim, tá? Vamos lá. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Sar e Zadã, que é o outro tipo de eunuco. Sar e Zadã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que
a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora E aí eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né, assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Ok, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia. E não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus... Então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois essas? Faz o meu curso, entra lá, é Marcos Gladstone no YouTube, então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, gente, se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, texto, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Então, entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos, que tem a ver com a pessoa que tem fica eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual... Eu não tô falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve defender em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, ok. Eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais isso, exatamente. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse texto que o senhor não consegue lembrar. E aí, o segundo tipo... E aí o segundo tipo... Foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o senhor... Que o argumento... o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel... Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa.
Tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também. Não. Que é o terceiro. Você está misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que estou misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos. Tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus, são, como Paulo foi, não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, entendeu? tudo isso somente na literatura e no curso do pastor, não, e na literatura homoafetiva, da teologia inclusiva, a Bíblia Oxford é que vai tratar. Não fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus 19. A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós estamos em Mateus, certo? Vai dizer nós estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia... Eu que estou pulando para outro? Tá, nós estamos trabalhando em Mateus... O senhor quer que vai para Coríntios e eu estou sendo acusado de pular para outro? Você está falando que os textos, é isso mesmo? Você está falando que os textos que eu estou citando são apenas da minha cabeça? Não, pelo contrário. Nós estávamos discutindo Mateus 19 e o senhor disse que na Bíblia Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro assunto. Vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB nova, acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí, no glossário da CNBB, bom, você vai ver que ela diz... A gente pode discutir o texto sodomia, mas não é o momento agora, tá certo, pastor? A gente está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mateus 19 o senhor está pulando do texto e ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então... fala para não haver união. É para não haver união. Exatamente. Então fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso do pastor e tal, tudo mais. E é isso aí. Assim, a Bíblia Oxford... Ela cita vários textos que usam contra os homossexuais. Ela afirma que sodomita foi erroneamente colocado lá. A CNBB, em sua última Bíblia, colocou lá que sodomita não se refere a homossexuais, que foi uma má interpretação. A Bíblia de Jerusalém, ela fez um reparo lá em 1 Coríntios 6:9, como eu mostrei. Teólogos do mundo inteiro, John Bosner, uma sumidade, ele fez um livro recente e colocou vários tipos, recente não, já tem um tempo já, e que até a Idade Média, haviam relacionamentos e bênçãos para casais homossexuais no seu livro. Então, não é só uma coisa que vem na minha cabeça, ou do meu curso, ou tudo mais. O que eu falo do curso é porque a pessoa vai poder entender melhor, não num debate. Então, né, assim, só quero deixar claro a todos os ouvintes, incluindo os homoafetivos ouvindo a gente, que a teologia bíblica é a do texto bíblico e não a do que as pessoas falam do texto bíblico. Toda vez que ele apresentou uma palavra, vamos para o texto original e vamos para as ocorrências daquela mesma palavra, ocorrências dentro do mesmo texto. Essa é a teologia bíblica. Então, se você quer conhecer... O que são os eunucos, então? Eu apresentei... o que são os eunucos. Eu não falei agora há pouco, não, pastor? Você não falou. Então vamos voltar no texto. Não fala o que são os eunucos, então. Vamos embora voltar no texto. O texto diz que quando Jesus diz... O que são os eunucos? Eu vou explicar sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Jesus Cristo diz, os apóstolos disseram, então não convém casar. Não. O homem não tem mulher. Jesus disse assim, aqueles que podem receber essa palavra, recebam. Quem não pode, não recebe. Então, na sequência, Jesus disse, eunucos, os solteiros,
que são assim de nascença, não tem aptidão mas não tá escrito sexual. Seria até assexuado. É aquele que é sozinho. Não tá escrito isso. O eunuco nesse texto aqui é o sozinho. Há Por que aqueles que sozinho? foram feitos pelos homens, Aí que você foram tá fazendo a sua castrados, interpretação. porque foram castrados. E há outros que foram feitos pelo reino de Deus. Essa é a interpretação reino de bíblica. Deus que são O senhor está solteiros. dizendo que Não. o eunuco Você é tá- o o senhor homoafetivo. tá não estou E tem falando que é 3 homoafetivo. homoafetivos. Aquele que nasce quando vê a luz do sol já é homoafetivo. Segundo, aquele que foi feito trans. Homens, Olha o que o senhor chegou a dizer. transexuais. Transexual por causa dos homens. E em terceiro lugar, aquele que virou homoafetivo por causa do reino de Deus. Isso é uma pastor, blasfêmia. Tá, então, mas o que são então os eunucos? Você não consegue Assexuado. tá certo, é o que eu acabei de dizer. sexuados? Quem está ouvindo o programa entendeu o que eu disse. Talvez o senhor não vai entender e tá tudo bem. Então por que os eunucos tinham vida sexual ativa? Tá tudo bem, pastor. Tá tudo Os bem. eunucos tinham vida sexual ativa, pastor. Isso está claro. Isso Os está eunucos claro. castrados Isso, tinham vida sexual ativa. isso, Bíblia. Tá? isso está claro. Não, Isso é não usa, cultura, ele não usa a né, Bíblia. cara? Ele não usa a Bíblia. Agora a Bíblia precisa Então ser tá Tá interpretada. bom, me mostra a um Bíblia- texto de um eunuco tendo relação A sexual. Bíblia precisa ser interpretada à luz Tá certo. da cultura da época. Tá certo. Então, se eu usa a cultura, a gente fica com a Bíblia. Infelizmente, nós chegamos ao final.